Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula e nessa aula vamos estar aprendendo matrizes. Então, nossa aula 25 a gente vai tratar de matrizes. A gente já viu até agora vetor e agora a gente vai ver matrizes. Então, vamos puxar lá o nosso PowerPoint. Vamos fazer um exemplo aqui no PowerPoint de matrizes. Então, rapidamente, né, eu vou vir aqui pegar um layout em branco. Vamos inserir aqui uma figura aqui. Então essa daqui, antes o vetor, o que a gente tinha? A gente tinha a seguinte situação, né? Deixa preto aqui, beleza. A gente tinha uma situação um pouquinho diferente. A gente tinha isso daqui, era um vetor. Então, deixa eu designar aqui, beleza, tá aqui. Forma preta. Trouxe Ctrl V. Então aqui eu tenho as posições de um vetor. Agora uma matriz, pessoal, ela é uma junção de vários vetores. Então, quanto vetor eu tenho uma única linha com valores, na matriz eu vou ter a seguinte situação. Deixa eu inserir mais dados aqui, tá? E ela é o seguinte. A matriz, ela trabalha com linhas e colunas, vocês já vão entender. Tá? Então deixa eu inserir aqui uma nova forma. O que é que eu tenho aqui então? Veja só que no nosso exemplo agora eu tenho dois vetores ligados. Então eu tenho linhas e colunas para me referenciar os dados. Então, por exemplo, dados desse primeiro local aqui vai estar na linha 1 dessa primeira posição, coluna 1. Então, dois índices. Deixa eu selecionar aqui e vamos colar aqui então. Linha 1, coluna 1. Da segunda posição, ele está na linha 1, coluna 2. Então vai ser feito dessa forma aqui a se referenciar. Da terceira, linha 1, coluna 3. Da quarta, linha 1, coluna 4. E aí vai. Tá? Então vamos colocar aqui rapidamente. Bem fácil, bem rápido, bem prático. E agora aqui linha 2, coluna 1. Aqui linha 2, 2. Tá? Então temos aqui e linha 2, 3. Linha 2, 4. Então essa daqui vai ser uma matriz de dados. E cada posição dessa tem uma quantidade de dados específicos, tá? Então vamos pensar isso daí. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Deixa eu deletar esse cara aqui que eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Que eu vou fazer uma matriz menorzinha, mas vocês entenderam, né? Então eu vou ter linhas e colunas. Bom, não, vou manter essa daqui aqui pra gente deixar para me explicar aqui certinho. Então eu tenho o que? Eu tenho linhas e colunas para identificar os dados. Percebam essas quatro posições. Existem algumas informações que a gente vai utilizar a respeito de matrizes que são importantes. Então, ó, elementos de diagonal, dessa diagonal aqui, que a gente chama de diagonal principal, eles são sempre de índices iguais.
Então, se eu tivesse aqui mais uma repartição, então vamos fazer aqui a exemplificação, né? Vamos aumentar o tamanho da nossa matriz. Então vamos supor que eu tenho aqui mais um dado e que eu tenho aqui mais outro. Diagonal principal aqui, ela vai ser composta pelo valor três. Consequentemente, essa outra vai ser composta pelo valor 4. Essas diagonais onde o índice de linha e coluna são iguais, a gente chama de diagonal principal. Vai ter operações em alguns exercícios de lógica onde vai trabalhar com diagonal principal. E a diagonal secundária é onde eu tenho sempre a soma da matriz, a soma da linha mais a soma do índice da linha mais a da coluna, sendo igual à ordem da matriz menos 1. Qual que é a ordem da matriz? Ela é 2 por 2, 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas, 4 linhas por 4 colunas. Então veja só, nossa matriz ela tem ordem 4. Ela é de ordem então 4. Tem 4 linhas e 4 colunas. Então a lógica da nossa diagonal secundária é o que? É a soma do índice de linhas mais colunas sendo igual à ordem da matriz mais 1. Então tá aqui. 4, 1, 2, 3. Se eu for continuar aqui, ó, eu estou na coluna 3. Aliás, na coluna 2, linha 3. Então, se eu colar aqui uma informação, eu teria o que? 2. Eu teria 3, 2. Ordem da matriz aqui é 4, então aqui eu tenho 5 menos 1 dá 4. E aqui por fim eu teria outro tipo de ordem. Então eu teria linha 4, coluna 1, também 5. Então a ordem da matriz mais 1. Isso define itens de diagonal secundária. Então se eu apagar aqui esses dados que não tem a ver com minhas diagonais, por que você está mostrando isso, professor? Em determinados exercícios isso será muito importante. Então eu tenho exatamente isso. Tem a diagonal sendo composta dessa forma, onde eu vou ter aqui aqui não vai ser possível desenhar. Eu pensei que ia dar traço livre, não tem jeito. Mas onde eu vou ter aqui, deixa eu fazer de uma forma melhor. Para vocês entenderem, eu vou ter aqui diagonal secundária, onde eu vou marcar com essa linha vermelha, e com outra linha, que é uma linha que eu vou traçar como azul, diagonal primária, certo? E como ela é identificada, dessa forma como eu abordei aqui para vocês. Professor, por que você está falando isso? Porque a partir dessa aula a gente vai trabalhar com matrizes, declaração de matrizes, tá? Então, matriz de ordem quadrada, ela tem mesma quantidade de linhas e de colunas. Caso contrário, essa matriz não tem ordem quadrada. Então, eu posso ter uma matriz com 2 linhas e 4 colunas. Nada me impede, depende da minha necessidade. Como ela é um vetor maior, para me armazenar mais dados ainda, tá? E a gente vai, então, estar trabalhando com isso. Então, vamos lá, vamos para o nosso Visual G. E vamos verificar aqui de começar a trabalhar com essas noções de matrizes. Então a gente vai primeiro ler uma matriz e depois informar essa matriz em tela, escrever ela, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer?
A declaração da matriz ela não é diferente do vetor. Então eu vou chamar minha variável de matriz, certo? Vou colocar 2 pontos. A gente vai falar que ela é do tipo vetor, porque na verdade uma matriz é um vetor, é um conjunto de dados. No vetor a gente definia a quantidade de elementos que ia ter em uma linha. Então eu tinha de 1 a 5, por exemplo, e colocava 2 pontos. Então quer dizer que eu ia ter 5 elementos numa linha do vetor. Aqui se eu colocar uma vírgula e definir um outro intervalo, então vamos definir uma matriz quadrada de 5 por 5. Então eu vou ter que colocar agora a outra quantidade de colunas. Então, num primeiro momento, aqui eu defino linhas e aqui eu defino colunas. Então, eu vou ter uma matriz 5 por 5, certo? Como eu vou percorrer isso daqui? Ora, para uma linha eu precisava de um laço de repetição. Para duas linhas eu vou precisar de 2 laços de repetição. Onde um laço de repetição vai controlar em que linha eu estou e outro laço de repetição em qual coluna eu estou. Vamos voltar então para cá. Então, para mim ler esse vetor, eu vou precisar então declarar variáveis para 2 laços. Isso daqui vai ser uma matriz, né, de inteiro. Então está definido. Agora eu vou precisar de dois laços de repetição. Então eu vou ter I e J também do tipo inteiro, para controlar esses laços de repetição. E a gente vai só ler e imprimir, tá, essa matriz. Então eu vou vir aqui. Para mim ler a matriz, eu também vou precisar de 2 laços de repetição. Então eu vou fazer usando para e de 1 até 5 faça fim para. Bom, então eu fiz para ler as linhas, só que a minha matriz ela está situada, eu preciso, para mim identificar um espaço na minha matriz, eu preciso também definir a coluna. Então, fiz da linha, agora aqui dentro eu faço outro laço para J de 1 até 5 faça, ou seja, aqui também vou definir a coluna. E aqui eu vou pôr um fim para. E aqui, obviamente, então, como é que eu vou fazer essa inserção? Minha matriz na posição I e na posição J vai receber alguma coisa. Tá, então beleza. Então minha matriz na posição I e J vai receber alguma coisa. Vai receber o quê? O leia. Então leia. Vai ler um valor na posição I e J da matriz. Só que aqui ainda falta uma mensagem, né? Então informe. Aqui um escreval, né? Antes, estou esquecendo do escreval. Escreval. Informe o valor da matriz. Informe o valor, só para não ficar uma mensagem tão grande. Então aqui ele vai ler a minha matriz, joia. Vai ler o que então? Um valor na posição I e J. Primeira vez que ele entra no laço, então, ele define o I para 1, ele é menor que 5, então ele entra no laço. Define o J para 1, logo na sequência, é menor que 5, ele entra também mais dentro aqui desse laço do J. Então ele vai executar primeiro esse laço. Na hora que ele pedir o primeiro valor, ele vai ler na matriz na posição I, J. Então o que ele vai fazer? Ele vai ler os dados e armazenar na posição IJ. Qual que é a minha posição IJ? Deixa eu minimizar esse cara aqui para a gente estudar aqui a nossa situação. Qual que é a minha posição IJ? Minha posição IJ está 1, 1, então vai ser essa posição aqui. Certo? Essa primeira posição aqui. Na hora que ele tem que resolver primeiro o laço de dentro, então o J vai passar a valer 2, mas o I ainda continua em 1, porque enquanto esse laço de dentro não se resolver, ele não pode sair para o laço externo. Então ele vai continuar lendo na posição 1, só que agora o J passa a valer 2, então ele vai ler na 1, 2, nessa daqui. Então linha 1, coluna 2. Depois,
o J vai se incrementar de novo, vai passar a valer 3. Então ele vai ler na coluna 1, na linha 1, coluna 3 e assim por diante até a quinta. Na hora que esse cara aqui se resolver, o que vai acontecer? Ele sai desse laço e ele vem para o I passa a valer 2, então eu travo na segunda linha. E agora o J passa a valer 1 de novo, então segunda linha, tá aqui, coluna 1, ele lê esse elemento. O J se desenrola, ele passa a valer 2, o I está travado na 2, então ele vai para 2, 2. Na hora que passa a valer 3, ele vai para 3, 3, e assim por diante, até esse laço de dentro se resolver. Esse daqui se incrementa, esse daqui volta no 1, e aí lê a linha de baixo. Depois as linhas subsequentes. Acho que deu mais ou menos para entender. Professor, e se eu não quiser ler por linha, eu quiser ler por coluna, o que eu faço? Só eu inverter esse cara aqui, tá? Como assim, professor, inverter esse cara aqui? Ué, o I não cuida das linhas e o J não cuida da coluna. Se eu colocar esse cara aqui J e esse daqui I, o que vai acontecer? I está travado em 1, J em 1, tá aqui. Então eu vou ler o elemento da primeira posição sempre. Com isso daqui invertido, o que vai acontecer? O J vai passar a valer 2 e o I vai continuar em 1. O que vai acontecer? Vai para a linha 2 na coluna 1. Porque eu inverto esses elementos. Então sempre vem linhas e colunas. Se eu inverter o I e o J, eu leio primeiro as colunas, depois as linhas. E aí ele vai vir aqui, ó, J vale 2 agora, o I está 1, está travado na primeira coluna o I. Então, dependendo aonde eu coloco, enquanto ele não se resolver, ele não lê as outras colunas, da mesma forma que as linhas. Então, sempre o laço mais de fora, ele vai controlar o que eu quero ler. Se eu quiser ler a linha, a variável responsável por controlar o laço de fora tem que estar na primeira posição. Se eu quiser ler a coluna, o que vai estar essa variável vai estar na segunda posição, tá? Então é bem fácil de entender. Bom, feito isso, deixa eu minimizar aqui, a gente tem agora que escrever esses valores em tela. Para isso a gente vai utilizar os mesmos laços. Então vou copiar e vou colá-los aqui. E agora aqui eu vou escrever esses dados. Então eu vou fazer um escrever. Na verdade eu vou usar o escreva, tá? O escreva assim. Vou utilizar um espaço em branco e vou pôr uma vírgula matriz na posição I, J, certo? Então tá aqui. E para manipular a linha, pessoal, aqui tá um escreva. Eu vou colocar um escreval aqui. Então, ó, escreval nada. Ponto e vírgula. O que isso daqui vai acontecer com isso? Deixa eu salvar aqui como aula 25. Aula 25. Tá? Então tá aqui, salvar. O que vai acontecer com esse algoritmo aqui? Ele vai imprimir o que foi lido para minha matriz. Vamos fazer um teste? Deixa eu. Que é algoritmo executar. Vamos informar o primeiro valor. Eu vou informar na sequência. Então vai ter 25 valores. Opa, aqui já deu o nosso primeiro erro. Qual pode ser esse erro? Vamos analisar já. Tá? Então vamos ver aqui. Sim. Aqui é o seguinte, vamos terminar. Esse cara aqui, ó, é feito da mesma forma que aqui. Vocês vão ver que em linguagem de programação C isso muda. Então aqui vem uma vírgula, tá? Vem uma vírgula e o J. Aqui também. É que eu me confundo um pouquinho entre uma e outra. Tá? Mas vamos lá. Vamos fazendo aqui. E agora vamos verificar se isso daqui está certo. Então vamos executar o primeiro valor. 1, 2, 3, 4, 5. Começando a segunda linha. Então eu informei as 5 primeiras linhas. Agora vamos começar a outra. 6, 7, 8,
9, valor 10, valor 11. Então aqui estou começando já a terceira linha, valor 12, valor 13, valor 14, valor 15, valor 16, valor 17, valor 18, valor 19, valor 20, começando a última linha, 21, 22, 23, 24, e é 5 por 5, então tem 25 elementos. 25, e agora ele tem que escrever os meus elementos. Deu um erro aqui por conta do ponto e vírgula, então a gente pode apagar aqui mesmo e mandar continuar. E olha aqui o que ele fez, ele escreveu os nossos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, pulou de linha. Veio até aqui, pulou de linha. Aqui desformatou porque são 2 dígitos, mas olha só, 5 sempre vem de 5 em 5. Então eu imprimi a minha matriz e ela foi lida da forma como a gente especificou, tá? Muito simples e muito fácil. Nas aulas que vem a gente vai fazendo vários exemplos para pegar o jeito e vocês vão aí acompanhando aí. Esse escreval aqui eu coloquei para pular a linha, tá? Se eu não coloco ele aqui, ele não pula a linha após imprimir. Ele não pula, né, para a linha de baixo após fazer a primeira impressão dessa primeira linha. Então ele imprime isso daqui e já imprime a outra na sequência, assim por diante. Então esse escreval ele vem para fazer quem que pule linha. Toda vez que eu mudar a escrita de uma linha, eu pulo ela, pulo para baixo. E aí ele escreve tudo e pula para baixo. Então acontece isso. Para cada execução desse laço aqui, eu pulo uma linha. Então ele volta para cá, executa esse laço aqui todo, pula outra linha e assim por diante. Certo? Então muito fácil. Bom pessoal, na outra aula a gente vai fazer esse mesmo exemplo que a gente fez aqui no Visual G dentro do DevC++, para essa aula não ficar muito grande. Então, até o próximo vídeo. Falou!